podia ficar ali. Pessoal, boa noite. Que maravilha, casa do povo, lotada pelo povo. Essa é a coisa mais bacana e feliz de se ver na Câmara dos Vereadores. Parabéns por todos vocês estarem aqui. Para mim é uma honra estar aqui com vocês nessa noite, nessa quinta-feira. Não vou quebrar o protocolo, vou agradecer a mesa, na pessoa do vereador Higino, doutor Higino, que também é advogado, meu colega de profissão, amigo da causa. Nos conhecemos há 5 anos atrás, lá em São Paulo. Ele foi participar do Congresso Nacional de Regularização Fundiária, que faço uma vez por ano, que começou em 2021, depois 22, 23, 24. Esse ano especificamente não farei, estrategicamente decidi fazer de 2 em 2 anos. Também quero agradecer aos demais vereadores, secretária que está aqui representando a habitação, todos os líderes aqui de comunidade, e vou dar início a uma pequena apresentação que eu trouxe, se ela puder aparecer aqui no telão. Vai ser nesse? Tá bom. Então, já fui apresentado a vocês. Meu nome é Henrico, eu sou advogado, já não sou uma jovem promessa. Esse ano completo 50 anos e há 7 anos venho me dedicando a esse tema crucial na vida de todos nós, que é ter a segurança jurídica da propriedade, é ter a matrícula do imóvel e poder falar: essa casa é minha, ninguém me tira daqui. E eu acho que é isso que todo mundo sonha e é isso que todo mundo está buscando. A minha pretensão não é dar uma aula para vocês sobre o assunto, mas é inerente à minha profissão e à minha atuação no dia a dia, frente ao Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária, que eu fundei e presido. A minha maior missão é percorrer esse país, disseminando informação, compartilhando experiências, as melhores práticas, não com os moradores. Hoje estou falando aqui com os moradores, que para mim está sendo um privilégio, mas no meu dia a dia, a minha missão é percorrer governos estaduais, governos municipais, falar com o ministro Jader Filho, levar a todos estes entes do poder público a informação e o conhecimento técnico, jurídico e prático. Senão, a regularização fundiária vai estar sempre sendo travada, ou dentro de uma prefeitura, ou no cartório de registro de imóveis. Então, todos engajados, essa união de esforços que eu estou vendo aqui, ela é necessária, ela é imprescindível, mas mais do que isso, precisa que aquelas pessoas que vão trabalhar com a execução saibam fazer, senão vai frustrar vocês e nunca vai chegar nos finalmente, que é o título de propriedade. Acho que eu não desisti da apresentação. Eu vou falar aqui rapidamente dos aspectos gerais e dessa multidisciplinariedade que o Fernando, que conheci ontem, fiquei amigo, uma pessoa extremamente bacana, tem uma luta e uma vida dedicada ao tema, e participamos de um podcast ontem que ainda vai ser publicado. Tudo começa nesse país, como todo mundo teve oportunidade de, em algum momento da sua vida, escutar ou de um professor ou de alguém como é que começou o Brasil. Começamos sendo descoberto pelos portugueses, que aqui vieram e aqui tomaram, e aqui começaram a colonizar o país, e assim foi dando início ao uso e ocupação do solo, obviamente
aqui já existiam seres humanos, os índios, e obviamente eles já ocupavam o território de alguma forma, da forma deles, mas veio então a civilização, veio então o português, os portugueses, incentivando a colonização para que viesse cada vez mais e mais portugueses para cá, para que fosse ocupado o território. E assim começa essa ocupação que foi percorrendo por todo esse território, onde o último estado nosso a ser formado foi o Acre. Então, esse uso e ocupação do solo, onde vocês moram, é a forma de eu interpretar e dizer para vocês. Aos poucos, todo o território foi sendo ocupado. E essa ocupação aconteceu de forma desordenada e desregrada. Sempre foi assim. É histórico isso no Brasil. Mas depois de um certo tempo, começou a se pensar: como vamos organizar isso? Como vamos regularizar isso? E assim surgiram legislações para regrar como é que deve se usar o solo da melhor forma possível, para que não atrapalhe o progresso e o desenvolvimento da cidade, do bairro, do estado e da União. Pois bem, a irregularidade fundiária é o que a gente está tratando aqui. Esse nome que está sendo dito aqui várias vezes, regularização fundiária, ou um apelido chamado REURB, a lei da REURB, tudo isso é para tratar do tema chamado irregularidade fundiária. Esse é o problema. E o remédio chama regularização, chama REURB. Aqui eu estou elencando os dados que foram levantados pelo Ministério das Cidades lá em 2016 para 2017. Publicou-se essas informações, que praticamente 50% dos imóveis urbanos do Brasil apresentam algum tipo de irregularidade fundiária. E disseram que esse número em residências significa 30 milhões de residências apresentam algum tipo de irregularidade fundiária. E se considerar que em cada residência mora 3, 4 pessoas no Brasil, e estamos falando só do perímetro urbano, nem estou falando do rural, a apresentação fica saindo, é isso mesmo? Tem essa conta também, que mais de 100 milhões de cidadãos, brasileiros ou não, todos que aqui moram e residem, e não importa a classe social, se é baixa, se é média ou se é alta renda, esse é um problema geral. A irregularidade fundiária é um problema democrático. Ela pega todos os níveis sociais, não somente baixa renda, não somente alta renda, nem média renda. Todos, cada um por algum motivo está numa área irregular. Cada um tem a sua história e o seu motivo para explicar por que está naquela área. 100 milhões é praticamente metade da população do Brasil que está sofrendo de alguma forma por não ter ou esgotamento sanitário, ou não tem energia, ou não tem água, não tem asfalto, não tem mobilidade, não tem equipamento público, não tem equipamento comunitário. Estes são os problemas que a irregularidade traz na vida das pessoas. Então, a irregularidade fundiária traz estes problemas que estou mostrando: privação do uso de equipamentos públicos e comunitários, exclusão social, desvalorização dos imóveis, perdas na economia do país. É tão grave esse assunto
que traz perdas na economia do país na ordem de 10% do PIB ao ano. Aumento no gasto da saúde pública. Pessoas que estão morando em bairros que não tem esgotamento sanitário, não tem água, que tem um esgoto a céu aberto, crianças brincando ali, ficando doentes, os pais ficam doentes. São várias as situações que acabam que essas pessoas utilizam mais e mais a saúde pública, por conta do problema que começa na irregularidade fundiária. Tem evasão escolar, quando não tem mobilidade, quando a criança não consegue nem ir na escola, não tem meio de transporte, ou aquela rua toda de terra, quando chove, fica aquele barro que não dá para passar. São impactos que vai gerando na nossa vida. Falta de segurança pública. E o pior é quando um prefeito não se engaja e não se dedica a esse tema, ele pode incorrer em renúncia de receita. Quando um prefeito não cobra o IPTU, quando um prefeito deixa de arrecadar o que está na legislação, que ele deveria arrecadar, ele pode incorrer em receita, em renúncia de receita. E isso pode ser um problema para ele. Como eu estava dizendo, a gente tem as legislações que foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, dos séculos, e a gente tem as últimas legislações. A principal delas, eu destaquei com aquela flecha em vermelho. Ela é de 2017, é uma lei que completou 8 anos agora, dia 12 de julho de 2025, que é a Lei 13.465 de 2017. É ela que a gente fala que é a lei da REURB. É ela que veio para ajudar todos vocês, ajudar todo o poder público, ajudar os registradores de imóveis. Todos estes têm hoje uma lei que veio para facilitar, para simplificar e para desburocratizar. Eu falei a palavra facilitar aqui, mas o vereador aqui que falou um pouco antes tem razão. Vereador, professor Ronaldo, é uma eterna luta. Fácil nunca vai ser, foi modo de dizer, mas fácil nunca vai ser. Bom, essa lei está disponível. Quem um dia tiver interesse, ir no Google, pesquisar essa lei, tiver interesse em se familiarizar um pouco, ler um pouco sobre essa lei, ela veio para ficar e é em cima dela que a gente consegue respaldar tudo isso que estamos buscando pelo Brasil, que é levar mais dignidade para todas as pessoas que estão buscando essa segurança jurídica da sua propriedade. A REURB, que é esse apelido da regularização fundiária urbana, ela é esse conjunto de medidas sociais, ambientais, jurídicas e urbanísticas. Esse conjunto de medidas, quando ele é executado, a função dele é justamente incorporar os bairros de vocês, que é chamado de núcleo urbano informal, ao território urbano e titular vocês, para que vocês então possam realmente dizer, bater no peito e falar: essa casa é minha e ninguém tira de mim. As modalidades de regularização fundiária são duas: a específica e a social. Qual é a grande diferença, Henrico? Por que você está me falando isso? O que me interessa saber das modalidades? É porque as pessoas com renda familiar, a somatória da renda de todos que moram naquela casa, se ela está até 5 salários mínimos, que não é pouco, chega a quase 7 mil e poucos reais, se multiplicar com o atual salário, todas essas famílias, todas essas pessoas que têm
renda familiar até 5 salários, todas podem requerer a sua regularização fundiária gratuitamente ao poder público. Vocês podem se unir, vocês podem se organizar, como já são organizados, dá para ver muito bem isso, e vocês podem requerer a regularização fundiária, protocolando um requerimento na prefeitura, para que eles possam analisar, possam verificar, possam estudar, possam se planejar, possam verificar se tem verba suficiente, verificar se tem equipe suficiente para atender todos os pedidos. A verdade é uma só, nunca vai ter, nem aqui em Uberlândia, e nem município nenhum no Brasil, vai ter verba suficiente e equipe suficiente para dar conta de uma vez só. Vai existir um planejamento, vai existir uma prioridade que vai ser elencada pelos técnicos do poder público, que vão acabar dizendo: olha, nós temos 300 loteamentos, como foi dito aqui, e vamos fazer um ranking do qual vai ser a prioridade. Eu não saberia dizer aqui agora qual critério vai ser adotado aqui no município de Uberlândia, mas normalmente existe um critério que já foi dito aqui, a começar pelas áreas públicas. Pronto, já tem um critério nessa cidade. Vai começar pelas comunidades, pelos bairros que estão em cima de um chão de propriedade da prefeitura. Podia ser de propriedade do governo do estado, podia ser de propriedade da União. São os 3 entes federativos que podem ser donos também de pedaço de chão. Todo chão que a gente pisa, ele é de alguém. Ou ele é público, ou ele é privado. Os públicos, acabei de dizer. Os privados são aqueles que têm um dono, mas esse dono pode ter sumido, pode ter morrido, pode ter acontecido N coisas. E pessoas ao longo dos anos, décadas, século, por algum motivo, conseguiram estar naquela área, construir as suas casas, lá se enraizaram com suas famílias, lá estão morando numa certa paz. Paz, quando eu digo paz, nessa fala específica, eu estou me referindo a não ter uma ação de reintegração de posse. Quando tem essa ação de reintegração de posse, é o momento que todo mundo já vive tenso, sem saber se vai ter que sair, que dia vai sair, se o trator vai chegar, não vai chegar. Bom, para acontecer uma regularização fundiária, eu vou só complementar para dizer que todas as famílias que não estiverem classificadas como social, automaticamente são classificadas como específicas. As específicas são aquelas que a renda familiar está acima de 5 salários e que essas pessoas também têm o direito de buscar a regularização do chão que eles moram, mas eles terão que fazer isso com recurso próprio. Eles não vão ter o benefício de requerer gratuitamente ao poder público. Eles vão ter que contratar uma empresa privada, profissionais assim como o Fernando, para que possa regularizar o seu imóvel. A união de vontades é fundamental. Aonde não há reunião de vontades, a regularização fundiária não sai do papel. Então, isso que eu estou vendo aqui hoje é a prova viva da união de vontades, sobretudo dos moradores. Quando os moradores não querem, quando os moradores não lutam por isso, nunca vai acontecer. Para começar, a conversa é essa: se vocês não se unirem, se vocês não buscarem,
Se vocês não provocarem, nunca vai acontecer. Porque sempre a prioridade do poder público são outras. A verba que o poder público recebe, ele tem que dar conta da segurança pública, da saúde, da educação, de mais um monte de coisa, além da habitação. E tem, dentro da habitação, tem dois assuntos, que é o déficit habitacional, é quem não tem casa para morar, não tem um teto, isso é déficit habitacional. E o outro é quem já tem um teto para morar, mas está precisando receber a regularização fundiária, com tudo que foi dito aqui, para ter água, para ter esgoto, para ter energia, para ter calçada, para ter asfalto, para ter ônibus, para ter escola, posto de saúde. 2 minutos. Então, união de vontades é imprescindível. Poder público, registrador de imóveis, setor privado e vocês que eu estou chamando de moradores legitimados a requerer. A multidisciplinariedade, foi dito um pouco aqui pelo Fernando, rapidamente, é a quantidade de profissionais que precisa estar envolvido para fazer tudo isso dar certo. Em regra, precisa de um arquiteto urbanista, assistente social e engenheiro. Esses três não tem como fazer se não tiver um arquiteto urbanista, um engenheiro agrimensor e uma assistente social. Tem que ter. Depois, para complementar, é bom ter advogado, quando preciso, um biólogo, nem sempre precisa. É bom o Ministério Público estar sempre envolvido, fiscalizando, cobrando, fazendo parte. Os registradores de imóveis, os servidores públicos, a prefeitura e nós, empreendedores, também atuamos, executando para aquele público que tem média e alta renda e também oferecemos às pessoas que têm renda até 5 salários, porque se vocês fizerem a conta, uma família com renda familiar de 3, 4, 5 salários mínimos, certamente, se ela já cansou de esperar o poder público, ela se organiza e contrata uma empresa privada para fazer muito mais rápido aquilo que não está acontecendo no tempo que ela deseja. As fases da regularização fundiária são estas: precisa passar por busca registral, somos nós visitando cartórios de registro de imóveis para tentar entender qual que é a história daquele território, quando começou aquela ocupação, quem é o dono, quem é o proprietário, levantamento planoaltimétrico, e aí entra o engenheiro, agrimensor, o topógrafo. Depois precisa fazer essa planta que gera o perímetro para entender onde vocês estão localizados na cidade, a selagem, o projeto, o memorial descritivo. Não vou me aprofundar aqui eu só queria dizer para vocês as fases, porque o processo de regularização fundiária, ele não é rápido. Também é importante que vocês saibam isso, para ter um gerenciamento de expectativa. Aqui está tudo muito legal, está tudo muito bonito, mas eu gosto de falar o papo reto. O papo reto é que não é rápido. No Brasil costuma levar uma média de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Essa é uma média. Isso quando tem técnicos dentro de prefeitura que entendem do assunto. Quando não entende, aí está lascado. Então o REURB, como justiça social, ela é capaz de retirar centenas de milhares de famílias da clandestinidade e habitá-las à cidadania, que é isso que todo mundo sonha, é isso que todo mundo busca. Aqui estão os benefícios da REURB, é completamente ao contrário dos malefícios da irregularidade. Esses são os benefícios da regularidade, da regularização. Destaquei em vermelho o que mais interessa: valorização do imóvel, inclusão social, implantação de equipamento público comunitário,
implantação de infraestrutura e segurança jurídica da propriedade, que é o primeiro que eu esqueci de destacar em vermelho. O IBRF está no Brasil todo, o Instituto Brasileiro de Regularização Fundiária tem seus diretores e coordenadores espalhados pelo Brasil. Nos estados nós fazemos seminários estaduais, convidando juiz, promotor, servidores públicos, arquiteto, topógrafo, geólogo, biólogo, assistente social, advogado, convidando todo mundo técnico que precisa aprender, que precisa estudar, que precisa saber fazer, para fazer tudo mais rápido, fazer tudo com mais qualidade, para que vocês cheguem o quanto antes no sonho de vocês. Essa é a última tela. Quem quiser, no Spotify tem esse programa chamado REURB em Pauta no Brasil. Quem já tem o aplicativo Spotify no seu celular, tablet, computador, você pode acessar o Spotify. Você vai escutar muita coisa sobre regularização fundiária. E os outros sites, quem quiser bater foto, visitar e saber um pouco mais do que eu faço, estou à disposição para responder qualquer pergunta de vocês. Muito obrigado. Boa noite.